Eu sou Antônio Mariano, ex-conselheiro municipal de idoso, ex-delegado municipal de idoso e hoje sou assessor da pré-candidata Laura Camia e estou no TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está vibrante, é como se fosse um café filosófico, né? Porque eu tenho aqui, né, José Antônio Cairala, né, Edmundo Cortez e Paulo Domingues, os melhores profissionais de gestão do conhecimento e também de relacionamento, que a gente pode trocar ideias, né? Talentos fantásticos, uma energia vibrante. Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Eu queria, por ordem de, assim, não de critério de quem sabe mais, né? Mas uma pessoa assim que toda hora levanta bem essa bandeira. Então eu queria que o Cortez começasse aí a falar sobre relacionamento. Sobre relacionamento. Isso. O relacionamento, como eu disse, é a base de tudo. Um casal só tem via relacionamento. Família, pais, filhos, relacionamento. Empresas, via relacionamento dos gerentes, diretores, com os empregados. Os empregados entre si, via relacionamento. E os empregados via clientes. O que é que vende a empresa para o mercado? São os empregados, são os atendentes. Ou seja, fisicamente, ou seja, por telefone. Então, a pessoa não nasce com essa aptidão, tem que aprender. Por isso eu bato na tecla. Todo mundo precisa de treinamento. Eu parto de mim. O meu pai era um cara que não tinha conversa. Ele só concordava sim com a cabeça, nem falava sim, não. Então, via meu pai, eu não aprendi relacionamento. Isso me prejudicou muito, muito, muito. Por isso que eu dou importância ao relacionamento. E relacionamento é tudo. É o sorriso, é o olhar, é o falar, né? Eu tive que aprender tudo isso. Então, relacionamento a gente aprende. A gente aprende. Fala por mim. Então, o que é mesmo importante é ensinar as pessoas a se relacionarem. Porque, por exemplo, um casal, o casal é relacionamento. Assim é tudo na vida. Relacionamento é a base do sucesso. Perfeito. Só uma coisa para complementar, né, o que o Cortez falou. Assim, nós falamos muito sobre a educação dos pais, né? Assim, fica claro aqui, para nós também especialistas aí, né, que os pais não têm culpa, né? Eles não são culpados pela forma como eles conduziram a nossa educação, porque eles foram também criados desta forma. Então a gente não pode de forma nenhuma culpar os pais. Não, eu sou assim porque é meu pai, não sei o que. Não, na verdade era a educação que ele recebeu e ele achava que aquilo era certo, eu não cortei. Então, e isso nós tratamos até, né, eu, Cortez, dentro da terapia, né, de uma forma diferente, para que a gente possa entender melhor com esse relacionamento, como é o nosso caso. E muitas vezes o pensamento deles era de sobrevivência. Sim, mas assim, mais importante, e assim, de fato a gente não tem como, né? Não tem nenhum filho, né, que possa dizer, meus pais são os culpados. Exatamente. Eu sou bom porque meu pai fez assim, eu sou mal porque meu pai fez assim. Na maioria das vezes a gente fala que é ruim, isso aqui é pro jeito do meu pai, né? Existe a parte genética, né? Nós sabemos disso, né? Mas a grande parte, a maioria é aprendida. Se a maioria é aprendida, nós aprendemos alguma coisa. Então você aprendeu com os pais ou lá fora, aprendeu com os amigos na escola, com os meus professores, né? Quantos professores nos ensinaram tantas coisas boas? Então assim, só para complementar o que o Cortez falou, que eu achei muito pertinente o que você falou. Você está certo também. Não se trata de acusar ninguém, jogar a culpa nos outros. Trata de você refletir e ver o que você pode fazer nesse contexto. Perfeito. Carol, quer contar? Então, eu queria até levar esse conceito do relacionamento para o mundo corporativo, né?
Então, isso ele é espelhado através do clima organizacional. Então, por exemplo, quando a gente vai dar uma consultoria, a primeira preocupação, qual é o clima organizacional reinante na empresa, né? É um clima de cooperação, de trabalho em equipe, é um clima de responsabilidade. Então, qual é o clima reinante, né, na empresa? Então, isso é fundamental, porque a gente vai tratar do quê? Do relacionamento, né? Quer dizer, o que a empresa vende, qual é a filosofia da empresa para os funcionários, colaboradores e para os clientes, né? Então, eu acho que tudo tem muito a ver, né? Porque um clima de cooperação, as pessoas já têm aquele espírito, né, de ajuda mútua, de cooperação, o entendimento ele se torna mais fácil, né? Agora, aquela empresa que a gente percebe que um não consegue se relacionar bem com o outro, existe o individualismo, né, reinante, aí isso acaba gerando o quê? Uma baixa produtividade, né, uma competitividade, às vezes, que não é leal, né? Então, realmente, o relacionamento, ele é a base de todo o sucesso de uma empresa, né? Não tem dúvida nenhuma. É verdade. E teve casos assim que a empresa não era transparente, então os funcionários eram maltratados e tal, só que contratava uma agência de marketing e fazia uma propaganda gigante, bonita, como se fosse Alice nos Países Maravilhas. Sim, e sim. Aquilo refletia para os empregados, falando, não, estão vendendo mentira para fora. É isso mesmo. Então, tudo precisa, a máxima transparência possível. Então, assim, complementando agora o que a Cairala falou, eu tive uma oportunidade, uma época, de aplicar um teste chamado MBTI, dos colegas, né? Que é o Myers-Briggs Type Indicator, que era do Jung, né? Sim. E depois eles se aprimoraram com as irmãs, a mãe e a filha, que eram Briggs, né? Lançaram esse programa aí, né? Esse programa fala muito sobre relacionamento. Ele falava sobre características pessoais, né? Então isso era distribuído nas empresas, né? E depois, a partir daí, o que eu tenho que fazer para entender o outro, né? Então, assim, não é só me autoconhecer, mas conhecer os outros também. Sim. E tentar entender como as outras pessoas pensam, né? São 16 tipos, se vocês lembrarem, são 16 tipos, né, de personalidade. Então, ali ele passa a ter, tá, um relacionamento mais claro, né? Algumas empresas fizeram isso. Eu trabalhei treinando o SBT, eu falei com você na época, né? Treinando para diretores, né, de programação, e o Bradesco, eu trabalhei também a nível Brasil, né, a nível a área financeira, Bradesco Atendimento. Então, esse programa para eles mudou a forma de atuação do mercado mesmo, né? Isso deu um boom para eles. Além a gente sabe que tem inteligência emocional que entra junto, né? Que é o Dr. Daniel Goleman, que na realidade também, né, colaborou no sentido de que a gente se autoconheça e conheça os outros. Então, nenhum programa que é lançado no mercado não é só autoconhecimento, mas o que você faz com esse conhecimento, né, Cortez? Para com as pessoas, né? Eu me conheço, e daí? Tá, tudo bem. E aí, o que eu faço com isso? Né? Então, dar alternativas de como trabalhar com outros tipos. Por exemplo, o Jung tinha 15 tipos diferentes do meu. Eu tenho que identificar, né? Então, ele tinha lá os indicadores, né? E como identificar a diferença, né? E aí começou o respeito. O respeito, a cooperação, né? Eu não entendo o que a pessoa fala, mas ela tem sua forma de raciocínio. Isso é bom? Vamos pensar sobre isso, né? Tá, em vez de rechaçar, repensar sobre isso, né? Para que realmente a pessoa possa ter esse equilíbrio, né? Que é o clima organizacional que as empresas têm que fazer. Perderam muito hoje, as empresas parece que não estão atuando muito no clima organizacional, né? Uma coisa que nós aprendemos, né, na nossa escola de administração, né, aprendemos isso aí, mas que as empresas hoje fazem pouco, apliquem outras coisas, né? No fundo eles acabam tendo depois problemas internos, né, que ninguém sabe. Então é mais fácil para eles trocar de funcionário do que adaptar funcionário. Aí eles perdem potenciais enormes, né?
Quantos potenciais saem dali, né? Aí vai o headhunter, vai lá e pega ele e puxa para fora. E puxa para o concorrente, né? Puxa para o concorrente. Por quê? Porque a empresa não aplica clima organizacional, trabalha, né, individualmente e coletivamente, né, dentro do relacionamento. Então realmente acaba ficando difícil para uma empresa hoje subsistir. As grandes corporações hoje trabalham não nesse naipe aí, eles trabalham de uma outra forma, que realmente não ajuda, então é mais fácil para eles ficar trocando, né? Assim, ele é assim, um produto líquido. Como tem, por exemplo, relacionamentos líquidos, a gente tem. Líquido é assim, você põe água, é o relacionamento líquido e relacionamento com, né, Cortez, relacionamento marido, esposa, né, filho, é líquido, quer dizer, foi embora, não, agora pega outro aqui, isso aqui já foi embora. Né? E a empresa trabalha muito nisso, né? Uma coisa líquida. Nós somos úmidos. Nós já lembrávamos disso, né? Tem uma época que a gente só falava, né? Hoje a gente vê. A gente só falava, nós somos números. Hoje a gente vê realmente o que nós pensávamos é isso. Interessante que, acho que no varejo, essa questão de relacionamento, porque quando você tem um profissional, você vai enxergar o profissional com competências técnicas e comportamentais nele, né? Então vamos pegar um varejo, pensar no modelo varejo, né? Então você tem pessoa que conhece, tecnicamente ele é muito produtivo, uma pessoa que conhece bem produto, conhece mercado, né, se relaciona bem com o cliente e tal. Aí a parte técnica, então a pessoa está perfeita, né, foi bem selecionada, porque ela conhece bem o ramo, o segmento e tal. Aí tem um aspecto comportamental da pessoa, né? É uma pessoa que não é muito acolhedora, uma pessoa que não deixa muito o cliente à vontade, que não tem aquela postura uma pessoa colaborativa, uma pessoa que não faz aquela venda consultiva, né? Ela sendo uma consultora do cliente, ela é uma pessoa que faz aquele atendimento meio básico, né? E que não supera a expectativa, aquilo que o cliente espera como expectativa maior. E sempre a gente recomenda que no varejo, quanto mais tempo você permanece numa loja, mais você compra, né? É verdade. Então, quanto mais acolhedor, né, for o colaborador que te atende, mais tempo você fica no ponto de venda e mais você acaba comprando, conhecendo e tal, né? Então você vê que as pessoas às vezes não se sensibilizam muito com isso, né? Então a parte comportamental, ela às vezes não se importa tanto quanto deveria, né? Por quê? Porque ela entendendo, criando uma empatia com o cliente, até, né, Cortez, ela aplicando princípios da neurolinguística, né? Como é o cliente, se ele é um cliente mais visual, auditivo, sinestésico, né? Que o cliente é o mestre nisso também, o Paulo Domingues também. Então, se eu consigo perceber a postura do cliente, o que lhe agrada mais, né? A forma que a gente vai conduzir o nosso contato, a exposição de um produto e tal, se eu conseguir me dedicar a isso, eu vou ter um resultado espetacular, né? Então isso é relacionamento também, né? Tem uma palavra-chave que a gente usa muito e não sabe a importância dela, que é serenidade. Serenidade. Então o líder, o gerente, diretor, antes de tudo, tem que buscar serenidade. O que é serenidade? Você saber as coisas que não cabe você a mudar. Você não pode mudar. Como ele falou, parte técnico, você não sabe. Então, serenidade, em primeiro lugar, saber o que você não pode ajudar. A outra parte, saber o que você pode ajudar, o que você pode mudar. Sim. Então tem muitos gerentes, por exemplo, que fica batendo naquilo que não cabe a ele mudar, que não faz parte para ele. E perde energia, né? Ele perde energia, a equipe dele perde energia. Então, em primeiro lugar, a primeira qualidade de um gerente, eu acho que é serenidade. Saber o que ele pode e o que ele não pode. E aí, pedir sabedoria, que é justamente isso. Como tratar o que ele pode e o que ele não pode, com serenidade, sem se exaltar, né? Sem criar mágoa. E aí a equipe vai funcionar. Porque numa equipe de 10, cada um tem uma aptidão, tem um conhecimento. E aí que entra o gerente, como ele trabalhar com essas diferenças,
O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele tem que ser sereno. Né? Isso é muito importante. Legal. E, se possível, né, sempre praticar empatia. Né? Se colocar no lugar do cliente, né, e ajudar ele quando precisar. E a base real é conversar. O gerente tem que conversar. Sempre fazer reunião, não é só para cobrar. Para aprender com os funcionários também. Ser humilde, faz parte. A liderança é um ponto importante, né? Um trabalho em equipe, até o próprio presidente de uma empresa, né? Ele tem um corpo diretivo, né? Então, ele tem que ser um líder também, né? Exatamente. Então, a liderança cabe, né? Como o Cris falou, em todos os momentos dentro de uma empresa. E a liderança começa com o dono. E até que você também comentou, dentro de casa, já havia comentado comigo, o relacionamento de um pai com os filhos, né? Assim, pai com sua esposa, né? Então, há que ter realmente uma habilidade dessa pessoa. Na verdade, assim, tinha até um caso, quando eu trabalhava com liderança institucional, que ele falava assim, para escolher um líder dentro da minha empresa, primeiro eu ia visitar a casa dele. Eu falei, pô, não vai visitar a casa dele? Tá bom. Ele falou assim, não, eu quero ir lá jantar na tua casa, almoçar lá, tá tudo bem. Ele ia lá para saber como é que funcionava dentro da casa dele. Se ele, aquele líder que ele escolheu, era mandão, né? Ele era rude, como é que ele administrava a casa dele? Ele falou assim, esse é o cara, ou então esse não é o cara. Exatamente. Então ele escolheu por ali, assim, eu aprendi no liderança institucional. Falei, pô, mas como? Fiquei meio, né? Perdido lá, né? Falei assim, bom, a mesma forma como ele trata a casa dele, né? O relacionamento dele, e isso é aprendido, né, Cortez? É aprendido. Muitos falam assim, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é aprendido. Então a pessoa não quer aprender. Né? Então como é que ele vai liderar ou dirigir uma empresa? Esse líder pode levar a empresa ou afundar a empresa. Muitas empresas, né, afundam. Sim. Aliás, só a maioria, né? Por quê? Não tem realmente essa característica, né? De serenidade, de empatia, né? De realmente trabalhar com os outros e respeitar as diferenças individuais. Né? A gente tem uma forma de pensar, a nossa não é, se fosse absoluta também seria um caos. Você pensou? Todo mundo seguindo o que eu penso, o mundo seria um caos. É verdade. Até nisso Deus é fantástico, né? Não dando a primazia de ninguém ser único, né? Mas ter essa diversidade de pessoas. Né? Eu queria até fazer é interessante isso também, uma observação, que tem líderes que eles se preocupam muito com o processo. Né? Então o cara fala, bom, eu quero, como vai funcionar, qual é o funcionamento que deve ter minha empresa. Então é o processo, ele não está muito preocupado com pessoas. Né? E tem outros líderes que eles focam muito em pessoas. Né? Então eles ficam mais preocupados com pessoas do que com o processo em si. Né? Então eu acho que essa mescla que seria aquele líder de sucesso é um que consegue enxergar muito bem esses dois pontos, né? Tanto o processo como pessoas, né? Quer dizer, porque o processo ele tem que ter uma eficácia, uma eficiência para você ter produtividade, né? Mas quem vai no fim trabalhar no processo são pessoas, né? Então eu tenho que ter esse equilíbrio mesmo, né? Não abrir mão do processo, mas capacitar pessoas para fazerem o seu melhor dentro daquele processo. Né? Então, acho que ser como líder, aí voltando ao que o Cortez falou, a serenidade, né? O equilíbrio que ele tem que ter para ter a dosagem certa, né? Para poder ser competitivo. Né? Um líder competitivo que torne as pessoas também competitivas. Né? Perfeitamente. Aí é a serenidade. Todas as equipes são importantes, só que um é mais técnico, outro é mais relacional. Ele tem que trabalhar com a importância dos dois. Né? Aí é a serenidade. Sim. O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Né? Ele nunca se exaltar. É verdade.
Nós estamos nos instantes finais, tá? Foi muito produtivo, vamos fazer muitas coisas juntos, né? Ok. Você quer deixar o contato seu, Paulo? Nós vamos escrever também, pode falar. Tá, contato @ psicólogopaulodomingues.com.br, né? O meu site também é psicólogopaulodomingues.com.br e tem o telefone também que pode entrar em contato comigo, é o 011 99669 1952. Tá? Esses seriam os contatos para a gente conversar. Cortez, quer colocar algum contato seu? O meu contato é fácil. Vamos ver se vocês decoram o número. 993939344. São Paulo, muito né? bom, São É Paulo. 11, é 11. Mas foi muito estratégico o telefone dele. Ele achou o número. Que é difícil, viu? Mas é só lembrar do 93 e do 44. E o e-mail também é fácil. @cortez_demudo @gmail.com. @cortez9 @gmail.com. O meu é o kairala.treinamento.com.br. O nosso celular corporativo é o 11 99931 5231. Perfeito. Meus amigos, agradecimentos mil, tá? Foi assim um encontro maravilhoso, tá? Essa energia de vocês aqui, esse bate-papo fantástico. Então, eterna gratidão. E queremos aquele encontro do Faremos, café, onde você já está convocado. Perfeito. Essa convocar só os três aqui. Tem um amigo que está lá, né? Pode ser que ele vai que é o Paulo Aquino. Paulo Aquino, você também estará conosco. Nós vamos marcar aqui, agora éramos 4 amigos, agora somos 5. Entrou quem já nesse ciclo. Muito obrigado. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esses fantásticos consultores. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.